Vamos lá, questão 49 para você. Ele deu uma função aí toda estranha, né? Ele deu uma porrada de alternativas aqui. Vamos lá, a primeira. No intervalo menos 5b e 6a está pertencendo a A, tirando o menos A, né? Menos Azinho. Ou seja, ele está dizendo que menos A não pertence a essa função. Mas pertence, porque f de menos A é igual a 5k sobre 2, né? Ou seja, tem sim, não precisa eliminar esse menos A aqui. Ou seja, a primeira está errada. A segunda está dizendo que existe o valor de x, tal que y igual a 3k. E existe, né? Se você botar mais ou menos aqui, ó. Se você botar x igual a esse aqui, o y vai ser igual a 3k, né? Então a segunda está certa. Terceiro, o valor máximo de f é 3k. E não, porque você pode continuar aproximando o x de 6a aqui, vai subir até o infinito. Então o máximo é o infinito. Conjunto imagem de f é imagem k menos k e 3k. Ele está dizendo que o conjunto imagem é daqui para cá, mas não é, porque tem uma porrada de função aqui para baixo e uma porrada de função aqui para cima. Então a quarta é errada. A quinta, se x pertence a esse intervalo aqui, ó, menos 5b e menos 2b, está dizendo que a função é crescente. Daqui para cá é crescente, só que daqui para cá decresce. Daqui para cá volta a crescer, porém ela não é crescente, né? Ela é crescente e decrescente. Sexta, as assíntotas f menos 1 inversa de f serão y igual a menos a e y igual a 6a. Isso aqui é uma definição, né? A inversa é justamente você trocar x por y. Como as assíntotas originais são menos a e 6a, se você trocar x por y, vai dar exatamente esse resultado. A sexta é verdade. Logo, gabarito é a letra D. Apenas duas afirmativas são verdadeiras. Questão 50 para você. Sejam funções f e g definidas. Aí tem uma função logaritmo com módulo e uma função do segundo grau. Aí ele dá uma soluçãozinha para o sistema aqui. Aqui a gente tem que... A primeira coisa que eu vou fazer é analisar esse logaritmo, né? O logaritmo aqui que tem dois módulos, um logaritmo anda na base. A gente tem que analisar algumas coisas desse logaritmo. Primeiro, cara, esse cara tem algumas coisas aqui que de forma alguma pode acontecer. A base nunca pode ser igual a 1, né? Porque se a base for igual a 1, o logaritmo colapsa. Então o x, no caso aqui tem que ser diferente de 1, então o x tem que ser diferente de 4. Ou o x tem que ser diferente de 2, né? No caso, e o x tem que ser diferente de 2. Porque se x for igual a 2, vai ser 2 menos 3 menos 1. Aí como tem um módulo, o módulo de menos 1 é 1, aí fica 1, né? E aí dá isso aí. Agora, com a base não dando 1, né? A gente pode começar a trabalhar. Existem algumas coisas aqui, tá? Eu vou colocar log de b na base A pra gente analisar. O primeiro caso é A maior que 0 e menor que 1, né? No caso aqui 0, menor que A, menor que 1. Ou seja, A está entre 1 e 0. Ou A é maior que 1. Para o logaritmando é a mesma coisa. Porém, o B ele tem que ser... Ele não pode ser negativo. Ou seja, ele tem que ser maior que 0. Porque se for negativo, não tem expoente real que isso aconteça, né? Porém, como é um módulo, a gente não precisa se preocupar com ele dando menor que 0. A gente tem que se preocupar com ele dando 0. Se der igual a 0, aí já era. Então a gente tem que falar que B é diferente de 0. Isso é uma condição de existência, tá? Não é de intervalo. A gente não está falando da questão ainda, é só uma condição de existência dos logaritmos. Outra coisa também é que ele pode ser igual a 1, tá? O B pode ser igual a 1 sem problemas, porque aí o A vai ser igual a 0. Porém, o que a gente quer aqui, cara? A gente quer estudar os casos para entender como que esse logaritmo vai se comportar. Então eu vou colocar aqui que o B maior que 1 e o B menor que 1. São esses dois casos aqui, né, que a gente tem. Se B for igual a 1, A igual a 0. Tá? Então eu vou estudar apenas B
igual a 1 e b menor que 1. Vamos lá. B maior que 1 e b menor que 1. Então a gente tem 4 casos aqui, tá? Onde a base está entre 1 e 0 ou maior que 1 e o logaritmano é maior que 1 ou menor que 1. E aí você tem que fazer essas operações e ver as uniões dos intervalos, né? Então vamos lá. Primeira coisa, para o A ser maior que 0, né, a gente tem que... Eu vou botar esse cara bem aqui para baixo. Vou botar ele com outra cor pra gente não se perder aqui. Primeira coisa, para a base está entre 0 e 1. A base aqui é módulo de x menos 3, né? O módulo de x menos 3, para ele ser maior que 0, basta que ele seja diferente de 0. Né? Porque menor que 0 ele nunca vai ser, porque é um módulo. Então, se a gente botar aqui como diferente de 0, a gente vai achar que x tem que ser diferente de 3. Tá? Primeira coisa aí. Agora, para o A menor que... para o x menos 3 menor que 1, a gente tem que x menos 3 pode ser menor que 1 ou x menos 3 maior que menos 1. Para esse caso, x tem que ser menor que 4 e para esse caso, x tem que ser maior que 2. Certo? Esse é um intervalo aí que determina... e tem que ser diferente de 3, tá? Esse é o intervalo que determina que a base vai estar entre 1 e 0. Tá? Base entre 1 e 0. Agora para a base maior que 1, base maior que 1, é a mesma coisa. X menos 3 maior que 1, x menos 3 maior que 1, x vai ser maior que 4, x menos 3 é menor que menos 1, x tem que ser menor que 2. Certo? Para x maior que 1 a gente tem essas duas análises aí. Eu vou salvar botando um quadradinho aqui pra gente não se perder, tá? Pronto, a base foi estudada, agora vamos para o logaritmano. Para b maior que 1, a gente tem 2x menos 5. Vamos fazer primeiro o b diferente de 0, né? Que é para já garantir que esse logaritmano vai existir, que esse logaritmo vai existir. 2x menos 5 tem que ser diferente de 0, ou seja, 2x tem que ser diferente de 5, x tem que ser diferente de 5 sobre 2. Então a gente não podia ter esquecido disso aqui. Vamos só cortar aqui que a gente já estudou. Isso já foi, isso já foi. Agora vamos para logaritmando, né? Para o logaritmando maior que 1, nós temos que 2x menos 5 módulo é maior que 1, 2x menos 5 é maior que 1, 2x tem que ser maior que 6, x tem que ser maior que 3. Agora, para o outro caso, 2x menos 5 menor que menos 1, 2x menor que 4, x menor que 2. Agora, vou salvar esses resultados aqui também. Agora, para o b menor que 1. Para o b menor que 1, nós temos aí módulo de 2x menos 5 menor que 1, 2x menos 5 menor que 1, 2x menor que 6, x menor que 3. E para o outro caso, vou diminuir aqui para caber. E para o outro caso, 2x menos 5 maior que menos 1, 2x maior que... passa menos 5 para lá, vai ficar 4, x maior que 2. Certo? Então nós temos aí algumas coisas aqui. E agora entra um estudo sobre logaritmo que você precisa entender, né? A questão aqui, cara, é você saber, quando você tem esse cara, o log de b na base A, o que vai acontecer nesses casos específicos. Ou seja, o que vai acontecer se a base tiver entre 1 e 0 e o b for menor que 1? O que acontece quando isso aí é verdade? O que acontece quando a base está entre 1 e 0 e o b é maior que 1? Né? Então, você precisa fazer essa análise.
Vamos pegar todos os casos, tá? Vamos pegar todos os casos aqui para a gente poder fazer esse estudo com mais detalhe. O primeiro caso é a base está entre 0 e 1 e o b maior que 1. O segundo caso é a base está entre 0 e 1 e o b menor que 1. O terceiro caso é a base c maior que 1 e o b maior que 1. E o quarto caso é a base menor que 1, a base maior que 1 e o b menor que 1, que é o logaritmando. Então são 4 casos aí, a gente vai estudar aqui todos esses detalhes e depois a gente vai definir o que a questão de fato pede, que é que todo esse cara seja maior que 0. Beleza. Vamos estudar aqui. Para a base entre 0 e 1 e o logaritmando maior que 1, para a base ser menor do que 1 e maior que 0, ela tem que estar entre 4 e 2. O x tem que estar entre 4 e 2. E para o b ser maior que 0, o x tem que estar além do 3 e antes do 2, né? Então eu vou botar aqui 2, 3 e 4. Vou botar de vermelho a base, tá? A base tem que estar entre 4 e 2. E de verde, o logaritmando, a base tem que estar... O x tem que estar antes do 3 e depois do 2. Antes do 2, no caso, e depois do 3. Ou seja, x tem que estar aqui ou aqui. A interseção entre esses dois caras é justamente essa área aqui, ó, que tá de verde e também tá de vermelho. Ou seja, vai ficar esse intervalo aqui. Ou seja, nesse intervalo, a base está entre 0 e 1 e o logaritmando é maior que 1. Para a base entre 0 e 1 e o logaritmando menor que 1, nós temos que, primeiro, que x tem que estar entre 4 e 2, e o x tem que estar entre 3 e 2, né? Mais uma vez, pintar de vermelho a base tem que estar entre 4 e 2, e o logaritmando tem que estar, para o logaritmando ser menor que 1, x tem que ser maior que 2 e menor que 3. Tem que estar aqui, né? Nesse intervalo aqui. Então, mais uma vez aqui a interseção é essa parte que está pintada com as duas cores. Válido lembrar que 5 sobre 2 não está incluso em nenhum desses casos. Vamos aqui para a base maior que 1 e logaritmando maior que 1. Para a base maior que 1, x tem que ser maior que 3, menor que 2. E para o logaritmando maior... Para a base ser maior que 1, x tem que ser maior que 4 e menor que 2. Ou seja, 4 e 2 aqui. X tem que estar ou aqui ou aqui. E para a base, para o logaritmando ser maior que 1, ele tem que ser maior que 3 e menor que 2, né? Maior que 3 e menor que 2. Ou seja, a interseção entre esses dois caras vai ser justamente o que passa do 2, o que passa do 4 e o que antecede o 2, né? Vai ser justamente essa parte aí. Ou seja, as partes que estão pintadas de verde e vermelho vão ser aí as áreas desse negócio. Por último caso, nós temos aí que a base menor que 1 e o logaritmando menor que 1. Para o logaritmando menor que 1, ou para o logaritmando menor que 1, nós temos que o x tem que estar entre 2 e 3, né? X tem que estar aqui nesse intervalo. E para a base maior que 1, x tem que estar além do 4 e antes do 2, né? Ou seja, x tem que estar aqui e aqui. Você pode perceber que os dois não têm interseção, eles não se encontram, né? Logo, esse último caso não tem como isso existir, tá? Então ficamos com esses 3 casos aqui. Agora é só fazer a união de tudo isso. A união de tudo isso vai ser... eu vou botar aqui 2 sobre 5, 3 e 4. E aí você faz, né? 3 e 4.
entre 2 e 3, além do 4, antes do 2. Aqui eu só vou fazer um adendo porque em determinado momento a gente concluiu que aqui, ó, a base tinha que estar entre 0 e 1, a base não podia ser 0. Se a base for 0, e o logaritmando for 1, tem solução sim, tá? Porque se a base é 0, o logaritmando é 1, é só você elevar 0 a 0, e 0 elevado a 0 é 1. Se você substituir x por 3 aqui, vai dar que a base vai dar 0, e o logaritmando vai dar 1, né? Que vai ser justamente aí quando isso é verdade. Só fazendo uma correção do começo da aula, né? Então você pode eliminar esse x diferente de 3 aqui. Ele pode ser igual a 3 sim, tá? Tem solução, a gente já viu, que dá exatamente 0. Ou seja, esse 3 aqui, esse intervalo tá fechado, né? No caso aqui não, mas tá fechado. Tá fechado aqui. Esse intervalo tá fechado. E é isso. Então a gente concluiu que o x não pode ser 2, não pode ser 4, não pode ser 2 sobre 5. O resto tudo pode. O resto tudo tá liberado. Porém, isso é pro logaritmo existir, cara. Isso aqui é pro logaritmo existir. A gente nem entrou na questão ainda. Ela pede que o x seja maior que 0. Para o x ser maior que 0, você tem que fazer a análise aqui. Vamos analisar. Logaritmo de b na base a. Para o x ser maior que 0, você tem aqui a elevado a x maior que... igual a b. O que acontece, cara? Analise comigo. Por exemplo, se a é 1 sobre 2, x e b é 2. Você consegue perceber que o logaritmando vai ser negativo? Então, dependendo da base e... o expoente vai ser negativo. Dependendo da base e do logaritmando, você pode ter resultados inteiros ou não. Que no caso, inteiros ou não e também negativos. E positivos também. O que a gente quer aqui é entender quando que isso vai dar negativo. Exatamente, quando que o x vai ser negativo. O x é negativo quando a base é menor que 1 e o logaritmando tanto faz, né? A base tem que ser menor que 1, no caso aqui. Então, para a base ser menor que 1, a gente tem esse caso aqui, né? Esse caso aqui, que é a base sendo menor que 1. Para a base ser menor que 1, a gente já viu aqui que o logaritmando pode ser maior que 1 ou menor que 1. Se o logaritmando for maior que 1, é imediato. Se o logaritmando for maior que 1, é imediato, porque você tem um número menor que 1 elevado a x, que está dando um número maior que 1. Ou seja, ele tem que ser negativo, o expoente. Então você pode concluir que esse intervalo aqui, ele determina que que o f de x vai ser menor que 0. Além disso, a gente já analisou que para x igual a 3, f de x é igual a 0. Como ele quer maior que 0, ele não pode ser igual a 0. Então a gente tem que tirar o 3 aqui desse negócio. Por quê? Porque se x for igual a 3, y vai ser igual a 0, e a gente não quer. Além disso, esse intervalo também não pode estar incluso, porque para esse intervalo o x vai ser menor que... o y vai ser menor que 0, né? Então temos aí o nosso resultado da primeira equação. Eu vou aqui criar uma nova página, porque tá muito grandinho, né, essa questãozinha. Só um pouquinho. Aí a gente tem a próxima equação, que é menos 3x, próxima função, menos 3x ao quadrado, menos 6x mais 24. Eu vou achar primeiro as raízes dela, para ficar mais fácil, né? Vou dividir tudo por 3, aí fica dessa forma aqui, vou achar o básico, vou achar o delta, né?
4 menos 4 vezes 8 vezes menos 1. Delta é igual a 36. X é igual a menos b, né? Que é 2 aqui, mais ou menos 6 sobre 2 vezes menos 1, que é menos 2. X' é igual a 2 mais 6 é 8. 8 sobre menos 2 é menos 4. X duas linhas. 2 menos 6. 2 menos 6 é menos 4, sobre menos 2 é 2, né? Ou seja, como o coeficiente líder é negativo, então ele vai ter esse aspecto aqui, essa função, né? Vai ter esse aspecto. Onde aqui é menos 4 e aqui é 2. Como ele quer que f de x, g de x no caso, seja menor ou igual a zero, ou seja, ele quer esse cara aqui, ó. Aqui no caso, esse intervalo vai ser menos 4 menos infinito. Aqui fechado está incluso. E aqui fechado também. União 2 mais infinito. Fechado aqui. Ou seja, para esse intervalo, y vai ser menor que zero. G de x vai ser menor que zero. Menor ou igual a zero, no caso. Beleza, então nós temos os dois intervalos. Eu vou colocar isso aqui na linha também, para ficar mais fácil de entender. Aqui, menos 4 e aqui 2. Aqui, pum, 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 pum. E as bolinhas são fechadas, né? Tá incluso. Beleza, depois de fazer essas duas análises, a questão fica fácil. Porque você coloca aqui esse intervalo e esse intervalo também. E é só fazer aí a interseção entre os dois, né? Só fazer essa interseçãozinha aí. Beleza? Só fazer a interseção entre esses dois. Então vamos ficar com... vou criar uma nova aqui, né? Uma nova linha aqui embaixo. Aqui eu vou botar todos os elementos. Aqui menos 4, 2, 3, 4. A interseção entre esses dois. O menos 4 aqui está incluso, né, em todos. Entre 2 e menos 4 não está incluso na de cima, ou seja, não vai estar incluso na de baixo também. Aí eu esqueci 2 sobre 3, 2 sobre 5 aqui. Entre 2 e 3 está incluso, né? Antes do menos 4 está incluso. Depois do 4 está incluso também. E é isso aí. Então nós temos esse negócio. Só que ele não quer a solução, ele quer o complementar da solução, que seria justamente o que não é isso aqui, né? Ou seja, ele quer o contrário disso. Para o contrário disso, a gente vai ter, primeiro, que esse aqui vai estar aberto. Opa, esse ali vai estar aberto. Entre menos 4 e 2 vai estar. O 2 vai estar presente. O 2 sobre 5 vai estar presente. Entre 2 sobre 5 e 3 não vai estar. Entre 3 e 4 vai estar. O 3 vai estar. E o 4 vai estar. E depois o 4 não vai estar. Ou seja, é esse aqui. Traduzindo, seria aberto menos 4 e 2, fechado. Mais 2, botei 2 sobre 5 mais 5 sobre 2, tá? E união, fechado 3, fechado 4. Ou seja, menos 4 e 2, 5 sobre 2 e 3 e 4, fechado. O que dá exatamente a letra D aqui, né? Aberto no menos 4, aberto no menos 4, fechado no 2, fechado no 3 e no 4, e união 5 e 2, né? Ou seja, cara, questão muito complicadinha, tá? Não teria feito ela se... Não teria feito nada. Não fiz ela na hora da prova. Mas é interessante para estudar essa questão dos intervalos, né? Interessantezinha a questão. Beleza, vamos com calma aqui. Respondendo agora a questão 51. A gente tem aí uma soma, né, de duas raízes aí.
de uma função trigonométrica, eu vou pegar essa aqui e vamos analisar, né? Porque a gente sabe que, como tá nos reais, né? Isso aqui tem que ser maior que zero, né? Pra não dar merda. Então, seno de x tem que ser maior do que zero, né? Maior ou igual a zero. Porque tem que ser positivo. Seno de x tem que ser maior ou igual a zero. Já o cosseno de x, menos 1 sobre 2, tem que ser maior que zero também. Porque se de cima está positivo, embaixo tem que dar positivo também. Então em cima a gente vai ter cosseno de x maior ou igual a zero. Ou seja, se a gente fizer o ciclo trigonométrico aqui, a gente está falando do primeiro e do segundo quadrante. E para o cosseno de x menos 1 sobre 2 maior que zero, a gente tem o cosseno de x maior que 1 sobre 2. Ou seja, x tem que ser maior que 60, né? Ou menor que 60, né? Porque a gente sabe que aqui é 60 graus, aqui vai ser exatamente 1 sobre 2. E aí, para ângulos menores do que 60, o x vai ser maior que 1 sobre 2, né? Vai estar nesse negócio aqui. Ou seja, eu vou botar aqui de branco. Essa parte branca é a parte que determina o domínio da primeira parte da equação, da função. A gente sabe então que o intervalo vai estar compreendido entre π sobre 3 e 0, né? Então a gente tem que analisar as alternativas e ver qual que abrange esse intervalo. Aqui a gente tem π sobre 6 é 30, né? Está entre 30 e aqui é 45, ou seja, está dentro do intervalo que a gente propôs ali no início. Esse aqui está dizendo que está entre 90 graus. Opa, aqui é 45 graus e aqui é entre 90 graus, tirando o 60. De fato, o 60 não faz parte. Porém, o 90 não pode fazer parte dessa função. Por que não pode fazer parte dessa função? Porque se você substituir x por 90, repare que aqui em cima vai dar 1. Aqui embaixo vai dar 0. E aí 0 menos 1 sobre 2 é menos 1 sobre 2. Que vai resultar em um valor negativo, né? Portanto, essa daqui já não pode ser a alternativa certa. A letra C está dizendo que está entre 0 e 90. Mais uma vez o 90 não está compreendido aqui. Ele ele tira o 90 da jogada colocando essa chave aberta, né? Porém, a gente sabe que entre 90 e 60 não pode ter o valor, né? O valor correto, porque a gente já determinou aqui que tem que ser menor que 60 o ângulo, né? Porque senão a primeira não faz sentido. Então, essa aqui já não pode ser, e o mesmo caso para esse aqui, né? Mais uma vez aí colocando 90. Então só nos resta a alternativa letra A, que compreende de fato esse intervalo aqui. A questão ela era respondida dessa maneira rapidamente, porém se você quisesse fazer de fato para chegar no resultado correto, você ia demorar um pouco mais, tá? Na hora da prova eu fiz desse jeito, e eu espero que vocês tenham gostado da minha questão. Vamos lá para a questão 52, né? Ele dá uma caixa aí, ele tem várias figuras geométricas e ele quer saber o que cabe dentro. Então aqui a gente vai analisar duas coisas, a gente vai analisar o volume e vai analisar a abertura, né? Tipo assim, além do objeto ter que estar contido nesse volume aqui, ele tem que passar nessa boquinha aqui. Essa boca, ela tem aqui um tamanho aqui, uma espessura, né? De 50, que é o total, menos 2 vezes 17, né? 17 vezes 2 é 34. Então aqui o tamanho é 16. Aqui é 16. E o tamanho daqui é 20 menos 4, né? Que dá também 16. Isso é uma figura bem estranha, né? Porque não parece de forma alguma ser um quadrado. Mas de fato é. Fica 33. De fato é um quadrado. Então é um quadrado de lado 16, né? Bem, agora
você sabe o tamanho da abertura, o volume da caixa, depois a gente calcula, e existem várias figuras. Na hora de resolver a questão, cara, eu fui pela mais... como eu posso dizer, fácil de calcular. Porque assim, tem uma esfera de área igual a esse aqui. Beleza, é fácil de calcular. Um cone equilátero de geratriz igual a 18 raiz de 3, é fácil de calcular. O octaedro regular de altura 20 raiz de 2, de apótoma lateral igual a 20 raiz de 3. Pra ser sincero com você, eu não analisei essa alternativa, porque eu não sabia o que era um octaedro regular. E o D, um prisma quadrangular regular de diagonal 11 raiz de 11, 11 raiz de 11 e aresta da base 11. Só para acelerar um pouco as coisas, cara, a gente sabe que a diagonal de um paralelepípedo, de um prisma, né, de lados retangulares ou quadrados, enfim, é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Um prisma quadrangular regular, ele tem dois lados iguais, né? Ou seja, A ao quadrado mais B mais A ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, um prisma quadrangular regular tem diagonal igual a isso aqui. Onde isso aqui é a aresta da base e isso aqui é a altura desse prisma, né? Ele se parece com um quadrado. Tá? Ele se parece com um quadrado, só que é só a base que é quadrada. A altura, ele é um quadrado esticado, né? Então ele fica desse jeito aqui. E aí ele está dizendo que essa diagonal aqui é 11 raiz de 11, né? E que esse tamanho aqui é 11 centímetros. Então fica fácil, né? Com essa fórmula. A gente coloca 11 raiz de 11 é igual a raiz quadrada de duas vezes a área, né? De duas vezes a aresta, que é 11 ao quadrado. Duas vezes a aresta ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Eleva os dois lados ao quadrado, vai dar 11 ao quadrado vezes 11, é igual a 2 vezes 10 vezes 11 ao quadrado, mais h ao quadrado. Aí aqui fica 9, 11 ao quadrado, 9 vezes 11 ao quadrado é igual a h ao quadrado. Ou seja, h é igual a 3 vezes 11, que é igual a 33. Ou seja, a altura dele, a altura desse prisma é 33. Se a altura dele é 33 e a base é 11, a gente sabe que a base vai caber aqui, né? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Porque como a base é 11, vai caber exatamente ali. E a altura dele é exatamente a altura da caixa. Então ele entra e fica mais ou menos assim, ó. Vai ficar desse jeito. E portanto ele vai caber na caixa, dando a nossa alternativa correta. Porém, você pode pensar, poxa, mas e as outras alternativas? Cara, a letra A você poderia tirar pelo raio da esfera, tá? Ia dar maior do que 16. Se a gente fizer aqui 1024π é igual a πr ao quadrado, aí vai ficar r ao quadrado igual a 1024. 1024 é 2 elevado a 10, né? Ou seja, r é igual a 32. Ou seja, o raio ia dar bem maior do que o que cabe ali, né? Ou seja, a gente já elimina a esfera. O cone equilátero de geratriz igual a 18 raiz de 3. Um cone equilátero, cortando ele de lado, fica desse jeito aqui, cara. Só daqui já dá pra perceber que 18 raiz de 3 é bem maior que 16, né? Então, a base desse cara, aqui nessa boquinha, fica desse jeito aqui. Talvez ele até coubesse lá dentro, né? Mas como ele não passa pela boca, então não dá pra dizer que ele caberia aí dentro. Um octaedro regular de altura 20 raiz de 2 e apótoma lateral 20 raiz de 3. Cara, isso aqui era o mais complicadinho, tá? Se eu fosse você, eu não teria feito essa, eu teria pulado para a letra D, e aí já acharia o resultado. Mas um octaedro regular, ele é isso aqui, cara. São 8 triângulos equiláteros. Ele diz que a altura é 20 raiz de 2, ou seja, cabe lá dentro, muito provavelmente. O apótoma lateral. O que é o apótoma lateral? É a distância, é a altura desses triângulozinhos, né? Se a gente tem um triângulozinho aqui, que a altura dele aqui é a altura do octaedro sobre 2, ou seja, 10 raiz de 2.
E o apótema é 20 raiz de 3. 20 raiz de 3. Ou seja, para descobrir essa medida aqui, ó, que é a altura dele, para descobrir essa medidazinha aqui, para descobrir se ele cabia lá dentro ou não, a gente tem que achar esse valor de x, né? Ou seja, x ao quadrado é igual a 100 vezes 2, que é igual a 400 vezes 3. Opa, x ao quadrado mais isso. A x ao quadrado é igual a 400 vezes 3, eu já vou substituir por 1200, menos 200. Ou seja, x ao quadrado é igual a 1000. 1000 vai dar mais ou menos 30 aqui, né? Vai dar mais ou menos 30. Como dá 30, dá bem mais do que cabe nessa boca aqui, né? Ou seja, já dá para eliminar também a letra D, a letra C. Sobra apenas a letra D, tá? Questãozinha aí muito legal de geometria espacial. Eu fiz ela na prova, né? Eu não lembro se eu acertei, mas eu tentei fazer. E é isso. Vamos fazer então a 53, tá? Ele dá uma equação aí tem os focos, tem um DE, enfim. A primeira coisa que eu vou fazer é analisar essa equação e descobrir qual é a figura formada, né? Vou escrever de branco aqui. 12x ao quadrado menos 63y ao quadrado menos 540 é igual a zero. Aqui eu vou dividir tudo por 540. Tudo por 540 porque aqui vai ficar 1, vai ficar mais fácil de compreender, né? O que é igual a 1. Aqui já dá pra de cara perceber que parece muito uma hipérbole, né? Essa equação. Eu vou dividir 540 por 12. C5, 4, né? 48 sobre 2, 4, 2, 0, 0, 0, 420. Aqui 540 por 63 dá 10, tentar 8. 8 vezes 63 é 24. Aqui é 64 menos 16 é 54, 48, né? 48 mais 2, 504. Dá exato, né? Que 0, 0, 0, né? Ou seja, a equação é x ao quadrado. X ao quadrado sobre 420 menos y ao quadrado sobre 80. Isso aqui é igual a 1. Isso aqui é claramente uma hipérbole, tá? E aí ele diz o seguinte, né? Tem os focos da hipérbole. E tem o DE, que é perpendicular a F1, F2, o quádruplo da medida, enfim. Eu vou colocar aqui no plano cartesiano pra gente entender, né? É uma hipérbole, como a gente sabe aqui, vai passar centralizada no zero, né? Porque não tem x0 e y0. Então os focos vão ficar sobre o eixo x. Ou seja, o foco 2 aqui, ele tem coordenadas C e 0, né? E o foco 1 tem coordenadas C, menos C e 0. Como a gente sabe, a equação das hipérboles, né, é x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado. Menos y menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. C é a distância aqui entre esse cara e F2, entre os focos, né? C. E a gente sabe que se a gente for formar aqui um triângulo retângulo e aplicar o teorema de Pitágoras, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado, né? É a relação aí fundamental da hipérbole, né? Tem que saber isso aqui. E aí o que a gente tem? A gente tem que ao quadrado a gente já sabe, né? Que é 420. B ao quadrado é 80. É igual a C ao quadrado. Ou seja, C é igual a 10 raiz de 5. Que é 500, né? A raiz quadrada de 500 é 10 raiz de 5. Ou seja, a gente já sabe que aqui a posição vai ser menos 10 raiz de 5 e 0. E aqui vai ser 10 raiz de 5 e 0. Ele diz que tem uma reta DE que vem daqui até aqui, ó, que é perpendicular ali, né, forma um ângulo de 90 graus.
e que ela vale 4 vezes a distância entre o ponto O e um dos focos, né? No caso aqui a gente sabe então que vai valer 40 raiz de 5, que é 4 vezes 10 raiz de 5. E aí tem esse quadrilátero aqui, e agora basta descobrir a área dele pra gente colocar lá, né? Bem, olho pro triângulo agora, triângulo retângulo, 20 raiz de 5, 10 raiz de 5, né? Que seria DO, é esse ponto aqui, DOF2, né? A área dele é 20 raiz de 5, que multiplica 10 raiz de 5 sobre 2. Isso aqui vai ser 10 raiz de 5 ao quadrado, que vai dar 500. Ou seja, a área desse cara aqui é 500. Basta multiplicar isso por 4, então, que vamos chegar em 2000, que é o resultado aí, tá? Gabarito, letra B. Muito interessantezinha a questão. Vamos aqui para a resolução da questão 54 ainda na prova C, né? Ele dá um polinômio. Eu já vou dividir ele aqui por 3 para facilitar a minha vida. Certo, dividido por 3, agora é o seguinte. Primeiro, considerando os argumentos, isso aqui tem que ser igual a 0, tá? Não é que o P de x é igual a isso aqui. Isso aqui é P de x dividido por 3. Mas igualando a 0 aqui para achar as raízes vai dar tudo bem. Aqui, eu tentando por 1 não dá certo, né? Tentando para x igual a 1 fica 23 menos 25 menos 50. Aqui vai ser... aqui não vai dar 50, né? De jeito nenhum não vai dar 50. Então você pensa, se não deu para 1, dá para 2. Então fica 16 menos 8 mais 23 vezes 4 menos 25 vezes 2 menos 50. Aqui fica 16 menos 8. 16 menos 8 é 8. Mais 23 vezes 4 é 46 vezes 2, 50, 92. Menos 50, menos 50. Isso aqui é 100 menos 100, né? Ou seja, 2 é raiz. 2 é raiz. Tentando para menos 1 também dá certo. Fica 1 menos. Menos 1, fica menos 1, mais 1, menos. Vai ficar mais 1. Fica mais 23, mais 25, menos 50. Isso aqui vai ficar 50 menos 50. Ou seja, 1 também é raiz. Opa, menos 1 também é raiz, tá? Então nós temos duas raízes aí do polinômio. Pra gente encontrar as outras, do jeito que a F é safadinha, não é certeza que elas vão ser reais, tá? Não é certeza que elas vão ser reais, muito menos inteiras. Então o que eu faria aqui, no caso que eu fiz, foi dizer que o polinômio original, né? 3x à quarta, menos 3x à terceira, mais 69x ao quadrado, menos 75x, menos 75x menos 150, dividido por x menos 2, x mais 1. Isso aqui vai dar inteiro, né? Porque, enfim, eu utilizei a forma fatorada aí do polinômio. A gente sabe aqui que o coeficiente eu vou deixar o 3 fora, tá? Mas eu sei que isso aqui vai dividir esse polinômio. Então eu vou repetir aqui, né? E vou ver como é que fica aqui embaixo. Fica x ao quadrado mais x menos 2x menos 2. E aí fica x ao quadrado menos x menos 2. A gente tem que fazer a divisão desse polinômio aqui no braço, tá? Infelizmente tem que ser no braço. Então, vamos lá. Vamos fazer a divisão desse polinômio aqui no braço, filho. No braço.
gente fazer a divisão, eu vou fazer assim, x ao quadrado menos x menos 2. Aqui ficamos com 3x ao quadrado menos 3x à quarta. 3x ao quadrado menos x fica menos 3x à terceira, que fica mais 3x à terceira, menos, vai ficar mais 6x ao quadrado. Tá? Aqui fica 75x ao quadrado menos 75x menos 150, e aí fica mais 75 vezes x ao quadrado, vai dar perfeito, né? X ao quadrado, aqui vai dar mais 75x, aqui fica menos, né? 75 vezes menos 2, isso é menos 150 mais 150, ou seja, 0, né? Ou seja, aqui dá exato, 3x ao quadrado mais 75 é o resultado exato daquela divisão. Tá? Então fica... isso aqui fica 3x ao quadrado mais 75. O resultado daquela divisão. E as raízes desse cara aqui também são raízes do polinômio original, né? Porque esse aqui é um resultado de uma fatoração. Então ficamos com 3x ao quadrado mais 75 é igual a 0. 3x ao quadrado é igual a menos 75. X ao quadrado é igual a menos 25. Ou seja, x é igual a mais ou menos... x é igual a 5i, né? X é igual a 5i. Porém, nós temos aqui 3 raízes, né? 1 menos 1, 2 e 5i. A outra raiz vai ser... menos 5i, não é? Fica menos 5i. Tá? Então, ficamos aí com essas raízes. Porque menos 5i ao quadrado vai dar menos 25, né? Então, nós temos aí as 4 raízes. Se a gente colocar no plano de Argand-Gauss, né? Menos 1, 2, 5i menos 5i, ficamos aqui com 5, menos 1 e 2, né? Essas são as raízes aí do meu polinômio, tá? No plano de Argand-Gauss. Ele está dizendo aqui, ó. É possível que de alguma ordem formem uma progressão aritmética. Isso aqui é impossível, tá? Porque a gente tem valores complexos e valores reais, né? Então não faz sentido isso aqui ser verdade. Considerando os afixos, há um polígono cujo o número que representa sua área em unidade de área é divisor de 5. Ou seja, se a gente calcular a área desse cara, né, a gente vai achar um valor numérico e ele está dizendo que é divisor de 5. No olhômetro aqui eu percebo que essa área aqui desse quadrilátero é bem maior que 5, né? Dá pra perceber aqui, porque só aqui nesse triângulo aqui, a área desse triângulo, né, 5 vezes 2 sobre 2 já é 5, né? A área desse triângulo aqui é 5. Então a gente já sabe que isso aqui vai ser maior que 5. Um número maior que 5 não pode ser divisor de 5, né? Então essa segunda aqui está errada. Considerando o número que representa o valor da soma dos produtos de 2 a 2 das raízes P de x, tá? Então a gente tem aqui que o P de x tem isso aí. Desculpa. Aí a gente vai usar relações de Ra, né, para saber o resultado disso aqui. Tá? Agora aqui para a terceira afirmativa, representa o valor da soma dos produtos 2 a 2 das raízes de P de x. Esse número é primo. A soma dos produtos 2 a 2 é esse cara, né? Porque aqui são todos juntos, né? Aqui é 4 a 4, aqui é 3 a 3, aqui é 2 a 2, né? 69 é 2 a 2. Só que tem que dividir 69 pelo coeficiente líder, né? Que é 3. Isso aqui vai dar igual a 23.
23 é primo, tá? Então a terceira afirmativa está correta. Logo, o gabarito aqui é a letra C. Apenas uma afirmativa é verdadeira. Tá? Questão aí muito interessante. Vamos lá, galerinha. Questão 55, dá pra você, tá? Eu não vou ler, porque você já deve ter lido, né? Então aqui é o seguinte. Uma empresa de táxi aéreo disponibiliza os seus helicópteros. Ou seja, ela tem 3 modelos de helicóptero. A Caravan, a Phenom e a Eurocopter. Cada uma dessas aeronaves, elas podem realizar 3 rotas. Certo? Essa primeira tabela é a quantidade de vezes que cada aeronave realizou aquela rota. Essa tabela é a quantidade de horas por rota. Quantidade de horas que demora para você voar aquela rota ali. E essa terceira tabela é a relação entre a quantidade de horas voadas por cada aeronave e a quantidade de dinheiro gasto em milhares de dólares para fazer aquilo ali, né? Para fazer as manutenções. Então aqui é uma questão simples, tá? A Caravan, vou chamar aqui de C, fez 6 vezes a rota 1, 14 vezes a rota 2 e 5 vezes a rota 3. A rota 1 é 1 hora e meia, a rota 2 é 2 horas e a rota 3 é 3 horas. A Phenom fez 12 vezes a rota 1, 4 vezes a rota 2, 2 vezes a rota 3. A duração da rota 1 é 1,5, da rota 2 é 2 horas e da rota 3 é 3 horas. A Eurocopter fez 1 vez a rota 1, 1 vezes 1,5, 8 vezes a rota 2, 8 vezes 2 e 18 vezes a rota 3, tá? Aqui para a Caravan, isso dá um total de 6 vezes 1,5 é 9, 9 mais 28, mais 15, né? Isso dá um total de 52 horas voadas. Para a Phenom, foi 12 vezes 1,5, é 18, mais 8, mais 6, né? Que dá um total de 24 mais 18, que dá... que daí vai dar 26 mais 6, o que dá 32 horas voadas, né? No caso aí seria 24 mais 6, né? 26 mais 6, né? 32 horas voadas. A Eurocopter fez 1,5 mais 16 horas mais 18 vezes 3 é 36, 18 vezes 3, que vai ser 24, 3 vezes 1, 3, mais 1, 5, 54, que daí 71 horas e meia, né, se não me engano. E aí, com cada uma dessas informações, você vai jogar lá na tabela dos preços, né? Ou seja, a Phenom, ela voou 32 horas, o que classifica ela como abaixo de 40 horas voadas. A Eurocopter voou mais do que 60 horas, o que bota ela aqui nos 4 milhões. E a Caravan ficou entre 40 e 60, ou seja, 4 aqui. Aí é só você somar isso, dá 3 mais 4 mais 4, que dá aí 11 horas, que dá aí 11 milhões de dólares ou reais, sei lá, dólares voados, né? Ou seja, X está aqui entre 9 e 13, tá certo? Questãozinha aí muito legal. Então vamos para a questão 56, tá? Ele diz que tem uma sala e para acessar essa sala você pode acessar com biometria facial, com a digital ou com o código. O código é formado por 3 letras, 2 números e um símbolo. Os números importa a ordem, ou seja, a gente já sabe que vai ser um arranjo. 1 e 2 é diferente de 2 e 1. E as letras não importa a ordem, ou seja, a gente sabe que vai ser uma combinação. Ele diz aqui, ó, que 3 letras distintas não importando a sua ordem, tá? Não importando a sua ordem. Vai ser uma combinação. E o último é só escolher um desses símbolos, né? Ou seja, vai ser 21, porque são 21 símbolos aqui, é 3 vezes 7, né? A combinação das letras, você vai escolher 3 letras num total de 26 letras, né? O arranjo, você vai escolher 2 números num total de 10 algarismos, né? Do 0 até o 9. E, bem, você tem isso aqui. Você vai multiplicar tudo porque cada um depende do outro, né? Você depende do... Tipo assim, pra você acessar a sala, você tem que botar as 3 coisas. Não é apenas um. Então, multiplicando. Já os outros 2 casos, eles são
eles são alheios, né? Tipo assim, não importa o código. Ou você acerta com a biometria, ou com a digital, ou com o código. No caso, você tem que somar dois casos aqui, que é o caso de você acessar com a biometria, ou o caso de você acessar com a sua digital. Ou seja, temos aí o nosso gabarito, né? Gabarito letra B. B de bola. 2 mais C26, 3, A10, 2, A21, 1. Por que tá A21, 1, né? Porque A21 é igual a 21 fatorial sobre 20 fatorial, né? Isso aqui é igual a 21, tá? Então 21 é igual a arranjo de 21 em 1. Certo? Então é isso aí, letra B, o gabarito. Questão 57 aqui da AFA, tá? Pra você. Ele dá um polinômio e dá duas raízes complexas dele. A primeira coisa que eu vou fazer é fatorar esse polinômio. Eu vou escrever ele aqui em cima. Menos 10x ao quadrado mais 12x menos 40. E eu vou escrever aqui embaixo uma parte desse polinômio, que é x menos 1 mais i raiz de 3, que multiplica x x menos 1 menos i raiz de 3. Por que eu vou escrever isso? Porque toda vez que você tem uma raiz complexa, o conjugado dela também é raiz, né, do polinômio. Ou seja, aqui em cima vai ficar a mesma coisa. Opa. E embaixo vai ficar outro polinômio, tá? Vai ficar x ao quadrado menos x menos ix raiz de 3 menos x mais 1 mais i raiz de 3 mais ix raiz de 3 menos i raiz de 3 mais 3, né? Que vai ficar x ao quadrado, corta o menos ix raiz de 3 com mais ix raiz de 3 e o i raiz de 3 com menos i raiz de 3. Aí vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 4. No caso, menos x ao quadrado, né? Não, x ao quadrado. Menos 2x mais 4. Tá. O que foi que eu acabei de fazer? Eu peguei um polinômio, eu fatorei ele na fatoração dos polinômios. X menos R1 vezes x menos R2 são as raízes. Eu tenho que multiplicar isso por menos 1, não é? Não precisa. Enfim. Aí depois de conseguir essa forma fatorada, eu dividi por duas raízes que eu já sabia que ia acontecer, né? Que no caso são esse complexo e o conjugado desse complexo. E aí achando esse polinômio aí do segundo grau. Aí eu vou dividir um pelo outro, tá? Vai ficar menos x ao quadrado, menos x à quarta, mais 10x ao quadrado, mais 12x, menos 40, dividido por x ao quadrado, menos 2x mais 4. Troca aqui por branco. Aí vai ficar x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao quadrado é x à quarta. Aqui tem que ficar menos, né? Para ficar mais, x à quarta. Menos x ao quadrado vezes menos 2x vai ficar mais 2x ao cubo, vai ficar menos 2x ao cubo, que vai ficar menos 4x ao quadrado, vai ficar para cá mais 4x ao quadrado, aqui vai ficar menos 2x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 12x. Aqui eu preciso de mais... Pra lá, pra cá, menos, vai ficar menos 2x. Aí aqui vai ficar mais 2x ao quadrado, menos 2x vai ficar mais, e pra cá, menos 4x ao quadrado, menos, ficar mais 8x. Aqui vai ficar menos 10x ao quadrado, mais 20x, menos 40. Aqui ficaremos com mais 10x, vai colocar menos 10, né? Menos 10 aqui fechou, ou seja, menos x ao quadrado menos 2x menos 10, né? Agora precisa achar
Precisa achar as raízes disso. Vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 10. Que vai ficar menos 36. Ou seja, x é igual a menos b, que é 2, mais ou menos 6i sobre menos 2. Vai ficar x é igual a menos 1 mais ou menos 3i, né? Ou seja, nós temos as 4 raízes aí. Vou fazer aqui. As 4 raízes são aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. As raízes são 1 e raiz de 3, 1 e menos raiz de 3, menos 1 e 3, e menos 1 e menos 3, tá? Então vai formar aí um trapézio, né? Quando você rotaciona um trapézio pela base menor, galera, forma nada mais nada menos do que um cone, do que um cilindro. Formar um cilindro. Porém, vai tirar aqui 2 cones de dentro desse cilindro, né? Quando você rotaciona por essa base aqui. Ou seja, basta calcular o volume desse negócio, o volume dessa parte rosa aqui, que a gente acha o valor que a questão quer. Tá? Agora aqui é o seguinte. A altura dele é fácil de ver que é 6, né? A base dele, o raio, é 2, como é fácil de ver. Tanto do cone como do cilindro. E a altura do conezinho é 3 menos raiz de 3. Agora é só fazer essas operações. O volume do cilindro é base vezes altura. A base é 4π, a altura é 6, né? Então o volume do cilindro é 24π. O volume de um cone é base vezes altura dividido por 3. A base é 4π, a altura é 3 menos raiz de 3 dividido por 3. No caso aqui a gente tem que multiplicar por 2, que são 2 cones, e vai ficar 24π menos essa coisa toda. Vai ficar 24π menos 8π sobre 3 vezes 3 menos 8π sobre 3 vezes a raiz de 3. Vai ficar 16π, no caso aqui vai ficar mais, né? 16π mais 8π sobre 3 raiz de 3. A gente coloca 8π em evidência, vai ficar 2 mais raiz de 3 sobre 3. Esse é o volume dessa figura. Seja gabarito aí, letra A. Vamos aqui para a questão 58 da prova C, tá? Ele fala um monte de coisa aí. Ele diz que a amplitude é menos LL e K, K é maior que zero, é o crescimento da turma. Ele diz que crescimento da curva, né? Ele diz que são 70 mil indivíduos e que a tendência de estabilização começa a partir de 10 anos. É uma população que é observada a partir do seu decrescimento. Com essas 3 informações, a questão sai no instante, tá? Primeiro, tem que ser decrescendo, ou seja, tem que ser uma função que esteja descendo em função do tempo. A gente já pode eliminar a letra B e a letra C também. Outra coisa, a amplitude é 70, né? 70 mil indivíduos. Essa aqui tem amplitude menos 35 até menos 35, que resulta em 70, e essa aqui também, 70 até 0, que resulta em 70. Ou seja, a amplitude não dá para a gente tirar nada daqui. A estabilização começa a partir dos 10 anos. Ambas estão se estabilizando a partir dos 10 anos. Porém, na letra A, você tem população negativa, que não faz nenhum sentido. Como é que você tem menos 10 milhões de pessoas, né? Você está devendo pessoas? Então não faz sentido, né? A única que faz sentido aqui é a letra D, e ela é o nosso gabarito. Vamos para a questão 59 da prova 3, tá? Da prova C, quer dizer. Ele queria a relação entre Q1, Q2 e Q3. Vamos lá. Só de ver aqui as figuras,
Percebo que essa área aqui, ela é bem menor do que essa área aqui, né? Logo a gente pode concluir que, como é um número maior sobre um número menor, ou um número menor sobre um número maior, isso aqui vai dar menor do que 1. Se a gente for calcular a área desses caras aqui, a gente tem 8r vezes 4r, que vai dar igual a 32r ao quadrado. A área de cada círculozinho é πr ao quadrado. Como são 8 círculos, é 8πr ao quadrado. Ou seja, a área total aqui vai ficar 32r ao quadrado menos 8πr ao quadrado. Aqui embaixo é a mesma coisa. A área do retângulo é a mesma coisa, né? Porque é o mesmo retângulo. 32r ao quadrado. A área de cada círculo é 2r ao quadrado vezes π. Como são dois círculos, né? Fica 2 vezes aqui multiplicando no começo. Aí fica 2 vezes 4r ao quadrado vezes π. Isso dá 8πr ao quadrado. Então fica 32r ao quadrado menos 8πr ao quadrado. Como a gente percebe, em cima é igual a embaixo, né? Então corta aqui com aqui. E isso aqui vai dar exatamente igual a 1. A gente tem duas igualdades, a gente tem duas relações, né? A gente sabe que Q1 é maior do que Q3. Q1 é maior do que Q3. Já dá para eliminar algumas coisas. Vamos eliminar que Q1 não é igual a Q3, obviamente. Aqui está dizendo que Q3 é maior que Q1, né? A gente sabe que não é verdade. E aqui está dizendo que Q3 é maior do que os outros dois, né? A gente sabe que não é verdade. Sobra apenas o gabarito letra B. Tá? Letra B, essa questão aí. Daria para fazer a área de todas as figuras, tá? Mas eu não recomendo, porque isso aqui vai dar um trabalho da porra. Então só isso aí basta. Questão 60. Um teste de balística forense será realizado com o intuito de elucidar um crime no qual foi utilizado uma arma de fogo, né? Ele diz aqui que tem dois tipos de arma de fogo, tá? Cada um tem os valores de munição e ele quer realizar no mínimo 303 disparos, tá? E ele não quer ultrapassar 26 mil reais. Para ponto 38, a gente tem que cada caixa vem 165 unidades, né? Vou botar 165x, onde x é a quantidade de caixas. E a 9mm são 231 cápsulas, ou seja, é 231 vezes y. Tá? Isso aqui tem que ser maior ou igual a 3.003, né? Que é a quantidade de disparos que ele quer dar. Agora para os valores, a gente sabe que a ponto 38 é 660 reais por caixa. E a 9mm são 4.840 reais por caixa. Isso dá aqui 660x mais 4.840y. E isso tem que ser menor ou igual a 26 mil. Olhando para as alternativas, a gente tem que estar bem reduzido, né? As informações aqui, ele deu uma simplificada nessas inequações. Então você percebe aqui, por exemplo, que 33x, né? Isso aqui me mostra o quê? Que ele pegou aqui esse 660 e dividiu por 11, por 110 na verdade. Foi por 22, não sei. Ele dividiu aqui e para fazer as reduções, né? Então a gente tem que reduzir essas duas inequações para a gente chegar mais próximo do resultado. Eu vou dividir aqui 660 por 33, tá? Isso vai dar igual a 20. Ou seja, a gente sabe que a gente precisa dividir toda essa inequação de baixo por 20. 4.840 por 20 é 2 aqui, sobra 8, baixo 4. Aqui é 4, sobra 4, baixo 0, aqui é 2. Ou seja, mais 242y. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa dividir 26 mil por 20 também, né? Isso aqui vai dar 1. Sobra 6, baixo 0, 3, 0, 0, 0. 3, 0, ou seja, é 1.300 vezes 20, né? 1.300 vezes 20, isso aqui tem que ser menor ou igual a 1.300. Só com essa equação de baixo já dá pra gente chegar no resultado bem próximo.
A gente sabe aqui que essa aqui pode estar correta, né? Ele passou 1.300 para o outro lado subtraindo. Essa aqui já não pode estar correta, porque tem um menos 91 ali, a gente sabe que é 1.300. Essa aqui está correta. E essa aqui de baixo cometeu o mesmo erro de ser menos 91. Agora a gente precisa olhar para as inequações aqui, né? Porque aqui é maior ou igual, aqui é menor ou igual, aqui é maior ou igual, aqui é menor ou igual. Então tem que bater com a nossa resposta, né? O meu aqui no caso é que a de cima é menor ou igual e a de baixo é maior ou igual. Ou seja, a de cima tem que ser maior ou igual, que está batendo com isso aqui, e a de baixo tem que ser menor ou igual, que está batendo com isso aqui. No caso, essa é a de cima, menor ou igual, ser maior ou igual a isso. No caso, não é esse, né? No caso tem que ser esse aqui, né? Ou seja, aqui é a gabarito letra A. Porque, olhando aqui para as nossas inequações, aqui tem 33x mais 242y, tem que ficar dessa forma aqui, ó. Menor ou igual a zero, tem que ser menor ou igual a zero. Ou seja, aqui na de baixo está maior ou igual a zero, logo não pode ser essa, né? Tem que ser a menor ou igual a zero, que é a letra A aí. Gabarito letra A, essa questãozinha. Muito interessante. Vamos agora para a questão 61, tá? Que ela tem uma função trigonométrica baseada no seno, e aí ele quer f de m menos m, tá? Você percebe que a função está deslocada 2 unidades para cima, a amplitude dela, né? Está multiplicado por 2. Como a amplitude é determinada pelo seno, o que está multiplicando o seno é o t. Então já dá para perceber que o t é igual a 2. Ela também está deslocada no eixo y 3 unidades para cima, sem basear amplitude nem nada. O que está somando aqui com isso tudo é 13, ou seja, m igual a 3. Agora, percebe que 9/4 representa o valor máximo dessa função, e menos 3 sobre 4 representa o valor mínimo. Como a gente sabe, π sobre 2 é o valor máximo do seno, e menos π sobre 2 é o valor mínimo do seno. Ou seja, P mais Q vezes 9/4 é igual a π sobre 2. P menos Q vezes 3/4 é igual a menos π sobre 2. Basta resolver essa equação e você acha o valor de P e Q. Multiplicando aqui em cima todos por 4, teremos 4P mais 9Q igual a 2π. Mesma coisa aqui embaixo, teremos 4P menos 3Q igual a menos 2π. Vou subtrair a segunda da primeira. Teremos então 12Q é igual a 4π. Q é igual a π sobre 3. Substituímos o Q em qualquer uma das duas equações. Teremos 4P mais 9 vezes π sobre 3 igual a 2π. 4P é igual a 2π menos 3π. 2π menos 3π. 4P é igual a menos π. P é igual a menos π sobre 4. Temos então que a nossa função f de x é 3 mais 2 vezes o seno menos π sobre 4 mais xπ sobre 3. Traremos ela aqui para baixo. E ele quer f de m menos m. Como a gente sabe, m é igual a 3, né? Então ele quer o f de 3 menos 3. Teremos então 3 mais 2 vezes o seno menos π sobre 4 mais π menos 3. Corto menos 3 com mais 3, teremos 2 vezes o seno de 3π sobre 4. Seno de 3π sobre 4, no círculo trigonométrico, a gente sabe que
que é o mesmo valor de π sobre 4. Que é o mesmo valor de π sobre 4, né? O valor aqui é igual. Ou seja, temos 2 vezes o seno de π sobre 4. Π sobre 4 é 45. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, é 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Corto 2 com 2. O resultado aqui é raiz de 2. Só que ele quer um intervalo, né? Ou seja, onde está inserido o intervalo aqui? Onde está o raiz de 2? Raiz de 2 é aproximadamente igual a 1,4. No primeiro aqui é menor que 1,2, não é? No segundo está entre 1,2 e 1, não é? A letra C está entre 1 e 1,5. A gente já pode marcar aqui. A letra D está entre 1,5 e 2, né? Então não está. Temos aí então o gabarito letra C. Essa questão. Beleza, vamos agora para a questão 62. Eu tive que refazer ela aqui porque a minha prova estava meio riscada demais, né? Mas enfim, ele dá essa função aqui e aí ele cria funções novas a partir de operações com o coeficiente isolado do f de x. E ele quer que a gente marque as alternativas que correspondem aos valores das funções, né? Então, tipo assim, se g de x é a quinta, então eu já salvo 5. Aí se eu salvo 5, 4 e 6, o resultado vai ser 5 mais 6 mais 4, entendeu? E as respostas aqui... E as respostas aqui estão esses números aí. Então é isso que a gente tem que fazer. Beleza. Para começar a análise, eu vou começar aqui com o menos c vezes f de x, tá? Eu vou dizer que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O g de x, então, vai ser igual a menos ac, x ao quadrado, menos bc, x, menos c ao quadrado. Logo, esse sinal aqui está negativo. Então, a gente sabe que a função, ao invés de ficar para cima, ela vai ficar para baixo assim. Então, para o g de x, a gente já pode eliminar a quinta, a sexta, a primeira e a segunda. Sobra apenas a terceira e a quarta. Então, pode ser g de x e pode ser g de x. Tá. Temos aí duas aí que podem ser g de x, né? Já eliminamos algumas para a primeira. Vamos para a segunda agora. A segunda diz h de x igual a menos c mais f de x. Ou seja, se f de x é ax ao quadrado mais bx mais c, se eu subtraio c disso, né? Ou seja, mais c menos c, isso vai resultar em ax ao quadrado mais bx. Isso aqui é o h de x. Logo, galera, se eu dizer que h de 0 é igual a 0, ou seja, é uma função que corta o zero, né? Que quando x igual a 0, y igual a 0. Ou seja, eu já posso eliminar a primeira, a segunda, a terceira, a quinta e a quarta. Ou seja, a gente já sabe que a sexta é o h de x. H de x, já é certo essa aí. Beleza? Aqui. Agora, pro j de x, a gente tem um f de x menos c. Galera, aqui a gente vai ter a função ax a x menos c ao quadrado mais b x menos c mais c. Isso aqui significa que ele está deslocando x c, né? Ou seja, as raízes vão ser deslocadas c para a direita, né? Então, a única alternativa que tem esse deslocamento das raízes é a alternativa 1, né? É a primeira alternativa aqui. Ou seja, essa aqui é o j de x, né? Esse aqui é o j de x. Você percebe aqui, ó, que ele tem o deslocamento das raízes para a direita. Ele está meio que andando, né? C para a direita. Então já temos a primeira e a sexta. Basta descobrir se o g de x é a
é a quarta ou o g de x é a terceira. A diferença entre essas duas aqui é que a primeira, o menos c está invertido, e a segunda não tem a informação desse cara aqui, ó, do termo isolado. Se a gente analisar aqui o g de x, a gente percebe que o termo isolado dele é menos c ao quadrado. Ou seja, essa aqui, que é a terceira, está dizendo que o termo isolado é menos c. Mas não é menos c, o termo isolado é menos c ao quadrado. Essa aqui já não diz qual é o termo isolado, então a gente pode presumir que aqui vai ser o menos c ao quadrado e dizer que a quarta é o g de x, tá? Ou seja, ficamos aí com 4, 1 e 6, né? 4 mais 1, 5 mais 6 é 11, né? Gabarito aí, letra C. E vamos para a questão de 63, né? Ele diz aqui que tem 8 aeronaves e aí tem a quantidade de horas voadas por aeronave. E ele quer a aeronave que mais se aproxima em horas voadas do desvio padrão. Primeiro você precisa calcular a média para depois calcular a variância, para depois calcular o desvio padrão, né? A média aqui, você fazendo bonitinho, vai ser 7 mais 8 mais 8 mais 5 mais 5 mais 3 mais 10 mais 2, né? Tudo isso sobre a quantidade de termos, que é 8. Aqui vai ficar 7 mais 3 é 10, 5 mais 5 é 10, 2 mais 8 é 10, aí sobra o 8 e o 10 aqui, né? Isso dá o quê? 48 sobre 8. Isso vai dar 6. 6 é a média. O desvio padrão é 6 menos o primeiro termo, que no caso é 7 ao quadrado, mais 6 vezes o segundo termo, que no caso é 10 ao quadrado, dividido pela quantidade de termos. Aqui eu vou fazer de uma forma mais prática, né? Eu já vou calculando direto, então vai ficar 6 menos 7, 1. 1 ao quadrado é 1. Aqui, como é ao quadrado, não importa o sinal, tá? Então, 6 menos 10 é 4, 16. 6 menos 8 é 2, 4. 6 menos 5 é 1, 1. 6 menos 3 é 3, 9. 6 menos 5 é 1 de novo. 6 menos 8 é 2 ao quadrado, 4. 6 menos 2 é 4. Aqui vai dar 16, né? Ou seja, vai ser 1 mais 1 mais 1 é 3. 4 mais 4 é 8. 16 mais 16, 32. Ou seja, vai ser 32 mais 8, 40. 40 mais 3, 43. 40 mais 3, 43. 43 mais 9, 52. Ou seja, 52 sobre 8, né, que é a quantidade de termos, é igual a 6,5, tá? Isso aqui é a variância. Isso aqui é a variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ou seja, a gente precisa aproximar a raiz de 6,5. Eu vou dizer que isso aqui é aproximadamente a raiz de 64 vezes 10 a menos 1. A raiz de 64 é 8 vezes a raiz de 0,1, né? A raiz de 0,1 eu vou aproximar para 0,3, né? Porque 0,3 ao quadrado é 0,09, que é quase 1. Que é quase 0,1. Então vai ser 8 vezes 0,3. Isso aqui é 2,4. Qual é a aeronave que mais se aproxima de 2,4? No caso aqui, galera, a aeronave que mais se aproxima do 2,4 é a 8, tá? A 8 é a que mais se aproxima. Só que não tem nas alternativas. A alternativa que mais chega perto é a 5 aqui, né? Ou seja, a 5 é a alternativa que mais chega perto de 2,4, que está nas alternativas aqui. Que no caso seria a letra C, 5. Por que deu uma diferença? Por que deu mais próximo de 2 e a resposta não é 2? Porque eu aproximei muita coisa, né? E você viu que eu arredondei para baixo. Ou seja, na verdade, o desvio padrão vai ser 2,55. Mas por conta das aproximações, deu uma diferença de 0,15. É por isso que aqui é a letra C. E eu acho que é por isso que a banca também não botou como alternativa a aeronave 8, né? Porque aí iria complicar muito a nossa vida, distinguir se está mais perto do 3 ou mais perto do 2. Então dava para fazer essa questão muito rápido, porém você tinha que sair aproximando muita coisa, né? E aqui, enfim, conteúdos básicos, tá? É média, desvio padrão e variância. Estatística aí simples.
E vamos para a nossa última questão, assim como ontem foi a última partida do Brasil na Copa. Vamos lá. Após exaustivos testes, um fazendeiro garante que em sua propriedade, para cada 2 machos de certa espécie de animal, nascem ao nascimento de 3 fêmeas. Ou seja, 3 a cada 5 nascimentos são fêmeas e 2 a cada 5 são machos. O fazendeiro pretende separar ao acaso uma amostra desse rebanho para venda em leilão, de modo que a probabilidade de observar pelo menos uma fêmea seja superior a 95%. O que é pelo menos uma fêmea? Né? Você pode calcular a quantidade, a porcentagem de ser só macho, aquela quantidade, ou seja, 5% macho, seu total no caso, e depois você faz o complementar disso, como se fosse o que vai somar para dar 100. Como é que você pensaria? A cada nascimento, ou seja, a cada escolha de animal, você tem 2 sobre 5% de chance, você tem 2 sobre 5 de nascer um macho. E aí você repete o próximo 2 sobre 5, o próximo 2 sobre 5. Isso aqui acontece quantas vezes? A quantidade de vezes que ele puxa um animal daí, né? Ou seja, N vezes. Você pode escrever o quê? 2 sobre 5 elevado a N. O que eu quero? Já que eu quero que 95% seja fêmea, eu quero que a quantidade de machos seja inferior a 5%, ou seja, isso aqui é menor do que 5 sobre 100. Só que 2 sobre 5 elevado a N menor do que 5 sobre 100 é o quê? É 1 sobre 20, né? E aí você pode tirar o logaritmo disso aqui. Eu vou igualar aqui porque vai ficar mais fácil de entender, né? Que aí depois é só fazer o N para que seja menor que isso, né? Aí fica mais fácil. Eu vou dizer então que o log de 2, o log na base 2 sobre 5 de 1 sobre 20 é igual a N, né? Isso aqui é a mesma coisa que log de 1 sobre 20 sobre log de 2 sobre 5 é igual a N. Só que o log de 1 sobre 20 é menos 1,3. O log de 2 sobre 5 é menos 0,4. Ou seja, é menos 1,3 sobre menos 0,4, igual a N. Aí você precisa dividir 13 por 4, isso vai dar 3. Aí sobra 1,02, sobra 2, 0,5. Ou seja, é 3,25. O que é que isso significa? Que na 3,25 vezes que você tirar um macho, a probabilidade, a chance de que seja só macho, né, é 5%. Ou seja, vão ter 5% de macho aí, na 3,25 vezes. Ou seja, no N igual a 4, você vai ter que a probabilidade, que a quantidade de machos vai ser inferior a 5%. Ou seja, a probabilidade de nascer uma fêmea vai ser superior a 95%. Portanto, N igual a 4, né? Precisa de 4 nascimentos aí. 4 amostras, 4 indivíduos para que isso aqui se realize, né? Para que isso seja verdade.